Olá, meu nome é Daniele Correa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 14 da apostila 3, referente ao tema História da Vida na Terra. Bom, o que vem a ser a história da vida na Terra? A história da vida na Terra postula que todas as formas de vida que nós conhecemos atualmente surgiram a partir do processo de descendência, com modificação, ou seja, uma evolução a partir de um mesmo ancestral em comum. Então, significa que primeiro surgiu uma forma de vida e, através da evolução, da modificação dos genes, esses seres foram evoluindo até chegar nas espécies atuais, ou seja, as espécies que temos agora. Embora sempre tenha havido muita polêmica em torno dessa teoria, hoje ela é sustentada por inúmeras evidências. Então, para sustentar essa teoria de que a gente veio de um descendente em comum, há inúmeras evidências, e uma delas é a paleontologia, que é a que nós vamos falar hoje. É a mais antiga e uma das principais evidências. O que seria a paleontologia? O registro fóssil é uma fonte bem importante de evidência da evolução. Comparando as características dos organismos atuais com as do que viveram no passado, é possível verificar que mudanças evolutivas ocorreram em diversos organismos e que muitas espécies foram extintas, como, por exemplo, os dinossauros. Além disso, o registro fóssil demonstra a origem de grande parte dos novos grupos de organismos. Então, a paleontologia é uma ciência que estuda o registro dos fósseis, que são organismos que deixaram suas marcas na natureza, seja ela a marca de pegada, seja ela o esqueleto, seja ela fezes, outro tipo de excremento, folhas, enfim. Deixaram alguma marca, algum vestígio na natureza que foram encontrados anos depois, e ao se estudar verificou-se que esses organismos tinham coisas em comum com as espécies atuais, ou seja, as espécies de hoje, as plantas de hoje, os animais de hoje, os mamíferos de hoje, né? Então, a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, nos proporcionou verificar que há evidências de que uma mesma espécie surgiu e, através da evolução dela, foram surgindo outras espécies. Os paleontólogos, que são os cientistas que estudam os fósseis, ao estudarem os registros fósseis, podem imaginar como era o ambiente naquele tempo e quem habitava a Terra há milhares de anos. Assim, podem perceber as transformações que ocorreram nos seres vivos e no próprio planeta. Nós sabemos que existiram dinossauros por conta dos fósseis. Sem os fósseis, era praticamente impossível descobrir que os dinossauros um dia habitaram a Terra. E, através dos fósseis dos dinossauros, observamos coisas em comum com os animais de hoje, como, por exemplo, cauda, dentição, o crânio. Então, coisas em comum com os animais vertebrados de hoje. E também dava para se imaginar, através de uma construção de ambiente e de acordo com o esqueleto do dinossauro, como eles viviam naquela época. Então, por exemplo, a arcada dentária do dinossauro sugeria o tipo de alimento que ele comia. Então, por exemplo,
Dependendo do tipo de alimento que esse animal comia, a gente monta um cenário com plantas, com outros tipos de animais, enfim. Então, dá para se construir um cenário a partir das características daquele fóssil encontrado. E fósseis? O que vem a ser um fóssil? Bom, fóssil é um registro de seres vivos que existiram no passado e que de alguma forma foram conservados. Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, areia, gelo e, acredite, até mesmo dentro de outro fóssil. Os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis. Como nós já falamos anteriormente, os dinossauros foram os principais fósseis achados até hoje. E eles passaram por um processo de fossilização com várias etapas. No entanto, é importante lembrar que fósseis não são apenas ossos, porque às vezes fóssil, devido à ligação com os dinossauros, que foram os principais fósseis encontrados, nós lembramos imediatamente do esqueleto, mas fóssil não é somente osso. Uma pegada pode ser um fóssil e até mesmo fezes de alguns seres vivos podem ser um fóssil. Sim, as fezes podem se fossilizar e nesse caso são chamadas de coprólitos. Como se forma um fóssil? Todos os seres vivos morrem e sabemos que rapidamente seus restos desaparecem na natureza. Para que esse ser vivo se transforme em um fóssil, ele não pode ser decomposto através da sua morte. Sendo assim, ele deve ser rapidamente recoberto por fragmentos de rocha, ou seja, sedimentos. Pode ser também congelado ou aprisionado por substâncias produzidas por vegetais, que no caso é o âmbar. Nós vamos explicar melhor como é que esse fóssil se forma nas ilustrações a seguir. Bom, nós temos duas figuras. A primeira corresponde aos tipos de fossilização. Então, nós temos como tipos de fósseis, de fossilizações, a mumificação, que é a conservação total do indivíduo, a mineralização, a moldagem e as marcas, tá? Então, vamos saber um pouquinho de cada tipo de fossilização. Primeiro, vamos falar da mumificação ou conservação total. É a preservação das partes duras e moles do ser vivo. Então, tanto o esqueleto quanto as partes musculares, de cartilagem, de pele e tudo mais. Então, é praticamente o indivíduo todo, né? Todas as partes desse indivíduo, tanto duras quanto moles. Exemplos: um inseto no âmbar, um mamute preservado no gelo. Então, nós podemos encontrar um mamute que morreu, né? Mas por conta da baixa temperatura, ele foi conservado, tanto no seu esqueleto quanto nas suas partes moles, que é pele, músculo, ou seja, o mamute inteiro foi conservado. Ou então, o inseto no âmbar, que é o caso da fotinho aqui. Nós vemos o inseto dentro do âmbar, que é uma substância produzida por vegetais, e que, quando esse inseto morreu, ele foi englobado aí por esse âmbar que acabou sendo produzido pelos vegetais. Então, ele foi conservado por inteiro. E a mineralização? A mineralização é uma substituição de partes do ser vivo por substâncias minerais. Então, nós temos aí troncos de árvores petrificados, tá? Então, algumas partes desse ser vivo que morreu, elas são substituídas por substâncias minerais e elas ficam, então, duras, tá? Petrificadas, porque os minerais acabaram deixando essas partes assim, tá? Pela composição mineral, acabou endurecendo.
Então, nós temos como exemplo aí troncos de árvores petrificados, que acabaram, de certa forma, contribuindo aí para a formação desse fóssil, né? Conservando aí esse tronco de árvore para estar estudando posteriormente o tipo de vegetação de árvore que existia em determinada época. E a moldagem? A moldagem é a forma do corpo ou parte do corpo do ser vivo que ficou marcado nas rochas. Então, por exemplo, nós temos aí como exemplo moldes internos e externos de trilobites e ammonites, tá? Que são umas espécies de caramujo, né? E que caramujo gosta de se fixar em algum lugar, como por exemplo rochas. Eles se fixaram em rochas, morreram, e aí a sua marca, como se fosse um carimbo, ficou naquela rocha. Então a moldagem é como se fosse um carimbo, né? Ou seja, a marca daquele ser vivo que ficou registrado. Um exemplo também importante, um exemplo muito importante e até mais fácil de se compreender, corresponde às pegadas. Então, por exemplo, pegadas de dinossauro encontradas, né, em fósseis, em rochas ou em solo que foi recoberto por sedimentos. Então, ao escavarem, às vezes encontraram pegadas, né, de alguns animais. E através daquelas pegadas é possível se determinar que tipo de espécie, né, que animal que habitava aquela região, aquela determinada região anteriormente, né, em tempos passados. Então, a moldagem é um carimbo, né, uma marca que foi deixada aí nas rochas. E as marcas? As marcas, nós temos aí como descrição, né, o que seria a marca. Seria um vestígio de atividade dos seres vivos. Então, nós temos aí, como exemplo, pegadas, ovos e excrementos. Então, na verdade, a pegada que nós comentamos anteriormente na moldagem, ela também se encaixa aqui na marca, porque ela não deixa de ser uma marca, né? Ela é um vestígio. Então, a moldagem do pé na rocha, que é a pegada, ela pode se encaixar aí dentro desse tipo de fossilização da moldagem, como também pode deixar a sua marca, ou seja, se encaixar no tipo de fossilização de marcas através desse vestígio, né? Então, nós temos aí vestígios de atividades dos seres vivos. Então, nós temos pegadas, ovos e excrementos, que seriam fezes, por exemplo. O que acontece? Esses habitantes, né, do tempo passado, eles acabam deixando vestígios como ovos, como fezes e até mesmo as pegadas, que também são moldagens, né? E aí, essas pegadas, ovos ou fezes, acabam passando por um processo de mineralização, acabam sendo petrificados, ou seja, virando pedra, né? As fezes ou os ovos, por exemplo. E mais tarde, né? Elas são encontradas pelos paleontólogos e através do estudo, né, desses ovos, desses excrementos, é possível chegar ao ser vivo, né, que deixou esse tipo de vestígio, e é possível também verificar como era aquele cenário, aquele ambiente, como eles viviam naquelas vidas passadas, né, como que era o habitat, como que era a reprodução. Então dá para se estudar a vida passada dessa espécie, né? E quais são as etapas de formação de um fóssil? Então, nessa figura abaixo aí, nós temos as etapas de formação de um fóssil. Primeiro, nós temos o exemplo aqui do dinossauro, né? Primeiro, o que acontece para se formar um fóssil?
a morte do ser vivo. Então, o ser vivo em questão, ele precisa morrer, né? Então, nós temos aí em verdinho ali o dinossauro que morreu em cima de uma superfície, né? Um solo. E aí, qual seria a segunda etapa? A decomposição de sedimentos sobre os seus restos mortais. Como consequência, esses deixam de estar em contato com agentes atmosféricos e com oxigênio, decompondo-se por isso mais lentamente. Então, no processo natural da vida, né, no curso natural, no ciclo da vida, todos os seres nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E ao morrer, essas espécies, o que acontece com o processo de morte? O oxigênio presente na atmosfera, ele acaba auxiliando na decomposição mais rápida, né? Então, o corpo sofre oxidação e ele se decompõe mais rápido, né? Mas, na formação de um fóssil, esse corpo, esse resto mortal, ele deixa de estar em contato com oxigênio, por exemplo. Então, ele se decompõe mais lentamente. Por que ele deixa de entrar em contato com o oxigênio? Porque ele é recoberto por sedimentos. Então, por um processo natural de vento, por exemplo, uma avalanche onde ocorreu um desmoronamento de terra, enfim, esse resto mortal, ele é coberto por sedimentos e aí ele não fica em contato com o oxigênio diretamente, então a sua composição é mais lenta e propicia a formação de um fóssil. Depois da decomposição desses sedimentos com menos oxigênio, o terceiro passo, terceira etapa da formação de um fóssil é a substituição de matéria orgânica por matéria mineral. Então, é o que a gente viu ali, por exemplo, na mineralização, né? Então, o que vai acontecer? Esses restos mortais vão ter as suas matérias orgânicas, né? Que corresponde, por exemplo, à pele, a órgãos, a músculo, né? Então, vai ter substituição de matéria orgânica por matéria mineral, ou seja, os minerais vão, de certa forma, endurecer, petrificar essa matéria orgânica, tá? Para conservação. E aí, esse resto mortal mineralizado, ele fica lá, né, recoberto, enterrado por muito tempo até que cientistas achem esse fóssil através de escavações ou com o desgaste das rochas, né, novas avalanches, ventos, né, que modificam aí essa sedimentação, o fóssil acaba sendo exposto novamente à superfície, tá? É lógico, isso dura muito, muito tempo, né? Então, por isso que só foram achados após milhões de anos, porque esse processo de desgaste de rochas e da superfície, ele dura muitos anos, tá? Bom, agora que nós já estudamos sobre a história de vida na Terra e a paleontologia, que é o estudo dos fósseis como principal evidência dessa história na Terra, gostaria que vocês realizassem a leitura da apostila correspondente ao tema e realizassem o exercício adicional 25, que é o que falta para nós concluirmos a nossa apostila. Em seguida, vocês me enviam por um e-mail destacado abaixo até o dia 2 de junho, ou seja, a próxima aula. Bons estudos e até a próxima!